Senhor presidente, o senhor acaba de passar por uma das semanas mais marcantes que alguém já viu. Desde atacar o Irã até ir à OTAN, anunciar 2 acordos e, em seguida, a vitória na Suprema Corte. O senhor conseguiu assimilar tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias? Na verdade, não. Foi um período bastante intenso. Eu acho que em 6 meses pegamos o país e mudamos o rumo dele. Eu ouvi do rei da Arábia Saudita, do líder do Catar e do líder dos Emirados Árabes Unidos, quando estivemos lá, que trouxemos de volta um investimento de 5 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Eles disseram: sabe, agora você está presidindo o país mais quente do mundo e há um ano achávamos que seu país estava morto, que nunca se recuperaria. Era tão mal administrado por um presidente muito ruim. Eu disse: você está certo, este país está em alta. Isso foi há alguns meses. Agora falamos sobre o que fizemos recentemente. O país está indo bem, os números são ótimos. Eu assisto você de manhã e você mostra esses números que são realmente bons, sem inflação. Temos um presidente do Fed ruim, mas fora isso temos, sabe, está ótimo, isso não importa. Os números estão tão bons que não importa ele manter as taxas artificialmente altas. Tem sido um período incrível, Quando você foi ao Oriente Médio e fortaleceu esses relacionamentos com todos esses países que você acabou de mencionar, você já tinha ideia de que teria que fazer algo em relação ao Irã? Porque você deu uma pequena dica sobre isso. Você disse: olha, eles têm que sentar à mesa e conversar. Algo vai acontecer. Bem, as coisas estavam esquentando um pouco e sabíamos que eles tinham muitos locais, provavelmente 3 além daquele, mas eles tinham 3 locais principais e sabíamos que eles teriam que desistir deles. E eu pensei que poderíamos resolver isso durante a negociação e estávamos quase conseguindo. E então eles disseram: queremos enriquecimento. Enriquecimento não significa ar-condicionado e não significa levantar o seu carro. Enriquecimento é uma palavra ruim. Eu disse: vocês têm tanto petróleo, para que precisam disso? Eles disseram: bem, precisamos, e eu não deixaria isso acontecer. Acho que as pessoas não teriam entendido se eu tivesse permitido que isso acontecesse. Então, tivemos uma conversa de 60 dias e isso os atrasou bastante. E então dissemos: vamos em frente, e simplesmente funcionou. E queríamos que desse certo também para o Irã. Eles estavam exaustos e Israel também. Para ser justo, ambos estavam muito cansados. Chamamos isso de a Guerra dos 12 Dias. Foi uma guerra intensa, mas coisa que eu queria fazer, e já disse isso no seu programa, se você olhar para 30 anos atrás ou 25 anos, estamos fazendo seu programa há muito tempo e não há ninguém como você. Mas se você olhar para as primeiras entrevistas, eu dizia que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eles queriam isso há anos e estavam há semanas de conseguir. Aqueles pilotos entraram lá com aviões lindos e as bombas mais sofisticadas que existem, que podem penetrar 30 andares de profundidade no granito. Quem imaginaria que isso seria possível? E eles realmente destruíram tudo, no final das contas. Depois tivemos que aguentar as notícias falsas, onde a CNN e o The New York Times diziam: bem, talvez não tenha sido tão bom quanto o Trump disse, talvez não tenha sido totalmente destruído, mas foi destruído, mas não com, você sabe, simplesmente horrível. E eu podia ver isso acontecendo e eles tentaram transformar isso numa história. E então ficou provado que não foi obliterado como nunca se viu antes. E isso significou o fim das ambições nucleares deles, pelo menos por um período de tempo. E você sabe, muita gente perguntou: bem, você acha que eles vão recomeçar? E eu disse: a última coisa que eles querem fazer agora é pensar em nuclear. Eles precisam se recompor e se preparar novamente. Você tuitou: os democratas vazaram uma informação de inteligência. Eles deveriam ser processados. Quem especificamente? Eu sei quem foi que vazou. Você descobrirá? Eles podem descobrir, se quisessem, poderiam descobrir facilmente. Você sabe, é só chegar para o repórter e perguntar: Segurança Nacional, quem passou a informação? Você tem que fazer isso. E eu suspeito que vamos fazer coisas desse tipo. Bem, aqueles pilotos foram tão corajosos e você sabe, você quer homenageá-los. Você vai fazer algo por eles? Sim, eles vão vir à Casa Branca, mas o que você disse está certo. Essas pessoas voaram 36 horas em um espaço pequeno, um avião grande,
mas um espaço pequeno que estava quase todo ocupado por bombas, e eles voaram de forma brilhante, acertando um alvo do tamanho desse círculo. O pequeno alvo dizem que era metade do tamanho de uma porta de geladeira, a 15 mil metros de altura, voando em alta velocidade, porque eles estavam indo muito rápido quando, você sabe, estavam sobre um território bem difícil. E eles acertaram todas as vezes e ainda destruíram outros 2 alvos além desse. Você acha que o regime do Irã atualmente é um regime que esconderam parte do urânio enriquecido antes dos ataques? Não. Se eles tiraram de profundo... Porque você foi bem claro, não dá para ter uma arma, você vai ter que vir para a conversa, algo vai acontecer. Acho que não fizeram isso, não. Acho que, antes de tudo, é muito difícil e perigoso. É muito pesado, muito, muito pesado. É algo muito difícil de fazer. Além disso, não demos muito aviso, porque eles não sabiam que estávamos indo até, você sabe, naquele momento. E ninguém achou que iríamos atrás daquele local, porque todo mundo dizia que aquele local era impenetrável. Você não pode, sabe, você não vai conseguir... Fica no pé de uma montanha, é granito. E você sabe, granito é a pedra mais dura e é granito. Então, não, eles não sabiam, mas eu realmente acredito que havia pessoas lá porque tinham carros, sabe? Eles estavam dizendo que havia carros e eram pedreiros, eram pessoas trabalhando com concreto. Eles estavam tentando selar a entrada por onde a bomba provavelmente entraria. E eles fizeram isso. Eles estavam trabalhando nisso e a bomba atravessou como se fosse manteiga, como se fosse pura manteiga. Porque eu vi relatos de que havia 400 quilos, 800 libras que eles moveram, mas eu me pergunto se isso é rastreável. Quer dizer, se eles tivessem movido... Eles não moveram nada. Eles se moveram. Todos estavam tentando sobreviver. Eles não moveram nada. Eles não achavam que seria realmente possível o que fizemos, e o que fizemos foi incrível. E eles, você sabe, havia comissões de energia que foram lá agora, você sabe? São apenas milhares de toneladas de rocha naquela sala agora. Aquele quarto, o lugar todo ficou destruído, e os outros 2 também. E agora Israel conseguiu causar danos, mas fomos nós que causamos o dano final. E temos os melhores submarinos do mundo. Lançamos 30 foguetes a partir de submarinos. Cada um deles atingiu seu alvo. Como você saberá se ele tentar recomeçar as coisas? Porque o Irã acabou de dizer que está suspendendo a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU. A última coisa que eles vão fazer agora, pelo menos por um tempo, é algo nuclear. Eles já tiveram isso. Eles vêm tentando isso há 25 anos. A última coisa que eles vão fazer é energia nuclear. Mas tivemos que acertá-los. Eles estavam perto de conseguir uma bomba nuclear, com certeza. Sim, quer dizer, e veja, ouvi de pessoas dentro do Irã que o regime iraniano executou mais civis iranianos nas últimas 48 horas do que o número de iranianos que morreram na guerra de 12 dias. Então, quero dizer, você tem um regime que vem construindo mísseis balísticos, construindo ou tentando construir uma arma nuclear. Por que deveríamos acreditar que eles realmente vão desistir disso? Bem, eles podem não desistir. Vão desistir enquanto exaustos. Estão exaustos. Levaram golpes como ninguém jamais levou e, francamente, Israel está envolvido. Eles queriam, era o momento perfeito. Nós entramos, destruímos a capacidade nuclear deles e paramos. Foi algo lindo. E eles não poderiam ter ido muito mais longe e Israel estava muito... Foram 12 dias muito intensos, muito, muito intensos. Algum outro país sugeriu recentemente a você, como resultado disso, que gostaria de aderir aos acordos de Abraão? Sim. Então temos alguns países realmente ótimos participando agora e acho que vamos começar a adicionar mais porque o Irã era o principal problema. Na verdade, eu achava que o Irã iria, eu realmente pensei. Tivemos um período em que pensei que o Irã se juntaria aos acordos de Abraão, junto com todos os outros países, e, francamente, eles estariam em melhor situação do que estão agora. E os acordos de Abraão, a Síria entraria? Bem, eu não sei, mas você sabe, eu removi as sanções a pedido de alguns outros países na área que são nossos amigos. Retirei as sanções à Síria para dar a eles uma chance. As sanções pesam, elas são muito fortes. E nós também temos sanções contra o Irã, e você sabe, você as retira quando... Eu meio que usei a expressão hoje, às vezes você consegue mais com mel do que com vinagre.
mas você suspendeu as sanções sobre o petróleo à China, permitindo que a China ainda compre petróleo do Irã. Bem, não, eu não disse isso. Nós mantemos as sanções e se eles fizerem a coisa certa, se puderem ser pacíficos e se puderem nos mostrar que não vão causar mais danos, eu retiraria as sanções e, como você sabe, as sanções fariam uma grande diferença. Você sabe, quando eu estava, tivemos um grande sucesso no primeiro mandato, tivemos a maior economia da história do nosso país. Aliás, vai ser absolutamente, isto é melhor. Acho que isto vai ser ainda muito melhor. Mas tivemos a maior economia da história e usamos sanções, você as usa com muito cuidado. Você sabe, sanções nos custam muito dinheiro, não é simplesmente barato, vamos impor sanções. Quando você aplica sanções, isso custa muito dinheiro, mas eu iria. Uma das coisas que eu estava pensando em fazer, você começa a conceder isenções para países como se eles se comportarem como o Irã, onde eles podem vender petróleo e podem fazer as coisas que você quer que eles possam fazer. As sanções são muito poderosas e isso dificulta as coisas. Não estou querendo dificultar as coisas. Quero que eles tenham uma vida boa, mas eles estavam tentando desenvolver uma bomba e o motivo de tentar desenvolver uma bomba dessas é para usar... Mas quero saber sua opinião sobre a China, pois você anunciou um acordo com o Partido Comunista Chinês, onde a China exportará minerais de terras raras. Sim. O que isso significa em relação à próxima estrutura tarifária? Você tem uma pausa em relação às tarifas mais altas, que termina em 12 de agosto. Você vai estender isso? Você vai manter isso ou voltar para uma tarifa mais alta sobre a China? A China vai pagar muitas tarifas, mas nós temos um grande déficit. Eles entendem isso. Tenho ótimo relacionamento com o presidente Xi, precisamos agir sobre o déficit, pois temos grande déficit comercial com a China. Biden deixou chegar a $1 trilhão, pense nisso. Um déficit de $1 trilhão com um único país. Ele deixou eles passassem a perna, não vamos fazer isso, mas estamos fazendo um acordo de terras raras, mas também estamos fazendo... Lembre-se, nós temos todas as peças de avião, eles não podem voar com os aviões, então a gente... Você sabe, alguns cartões também, mas nunca deveria ter chegado a esse ponto porque deveríamos estar fazendo isso. Eles chamam de ímãs, é terra rara, mas eles chamam de ímãs, um tipo específico, e eles estão fabricando esses ímãs para nós agora. E as coisas estão indo bem. E nós temos um acordo com a China, é um bom acordo, eu acho, espero que para todos. Tínhamos um acordo com a China, onde eram 145 tarifas, e eu vou te dizer, tudo parou na China, eu vi que tudo parou e nós fizemos um favor à China, mas estamos nos dando bem com a China. Acho que se dar bem com a China é uma coisa muito boa, mas eles estão pagando tarifas substanciais. Bem, Percebi isso porque parece que você vai longe com a China, mas não usa a influência que poderia usar. Quero dizer, veja, nós acabamos de prender 3 ou 4 cidadãos chineses que tentaram trazer um patógeno para o país que deixa as pessoas doentes e destrói o suprimento de alimento. Bem, nós temos... Você não sabe de onde... Isso veio, porém, quero dizer, veio do país ou foi por malucos que carregavam algo? Você sabe, você só... Houve um que assinou que ele estaria... Um deles assinou um documento dizendo que valorizaria o sistema de valores de Mao Zedong. Então foi isso. E então eles hackearam e invadiram nosso sistema de telecomunicações. Eles estão roubando propriedade intelectual. Eles cercaram todos os Covid. Quer dizer, você sabe, todas essas coisas. Como você negocia com um ator obviamente ruim? Você não acha que fazemos isso com eles? Nós fazemos... Então fazemos muito... Coisas. É assim que o mundo funciona? É assim que o mundo funciona, é um mundo desagradável. Você faz acordo comercial? Nós fazemos... Bem, ganhamos muito dinheiro com esse acordo comercial. Sabe, eu faço um acordo comercial se der certo. Ganhamos muito dinheiro com o acordo comercial. Você acha que a China vai parar de intimidar as empresas para dar informações a elas? Em troca de obter esses minerais de terras raras agora? Há algo que você possa fazer para formalizar isso? Para fazer com que os governos deles oficializem isso? O que você faz, o melhor seguro é se eles não fizerem você. Sabe, você para de fazer negócio com eles, sabe, você não faz mais negócio. Você precisa ter uma certa confiança, mas também pode dizer, confie, mas verifique. Mas estamos fazendo acordos inacreditáveis. Há litígios em torno da legalidade dessas tarifas. Você vai conseguir fechar mais acordos comerciais?
Antes de receber uma resposta do Tribunal Internacional de Apelações em agosto? Com certeza. Mas vencemos o litígio, tivemos o adiamento, tivemos um juiz da esquerda radical e depois isso foi revertido e estamos indo bem em todos os nossos litígios. Estamos indo bem no litígio das tarifas. Veja, se algum juiz dissesse que não podemos aplicar tarifas, ficaríamos à mercê do resto do mundo que aplicaria tarifas e já está aplicando tarifas contra nós. Se não pudéssemos revidar com tarifas, este país estaria em uma situação terrível. Seríamos como um cordeiro inocente sendo levado ao abate. Então, não, estamos indo muito bem na economia, estamos indo muito bem com as tarifas. Tarifas são apenas uma parte disso. Estamos perfurando como nunca antes. É assim que o preço do petróleo caiu. A vitória na Suprema Corte que você obteve hoje, sexta-feira, você acha que isso pode se aplicar ao litígio das tarifas que está pendente aqui em relação à legalidade das suas tarifas? Isso afeta isso de alguma forma? Pode ser que sim, mas, de novo, o litígio das tarifas, né, se você olhar para isso, existem alternativas caso precisemos usá-las. Elas não são tão boas porque não são tão diretas. Elas não são tão incisivas, mas são muito boas. Então você tem alternativas, mas queremos usar esse ativo em particular, esse agrupamento específico, as palavras disso são tão bonitas e foram feitas para isso. Mas o que acontece com as tarifas é que se um juiz decidisse contra nós, e isso faz parte de como se vence a justiça também faz parte da lei. Se um juiz decidisse contra nós em relação às tarifas, seríamos vítimas de outros países nos destruindo. Não podemos permitir isso. Se eles impõem tarifas sobre nós, nós impomos tarifas sobre eles. Se eles nos cobram, nós cobramos deles. Então eles nunca nos cobram. Quero falar sobre o grande e belo projeto de lei. Você pediu tê-lo em sua mesa até 4 de julho. Consegue nesse prazo? Eu não sei, não posso te dizer isso. Odeio dizer que sim. Gostaria de dizer que sim. Mas o problema é que se atrasarmos 2 ou 5, todo mundo diz, ele teve um valor tremendo. Seja como for, desde que a gente consiga. É muito importante. Se não conseguirmos, haverá um aumento de imposto de 68%. Se não conseguirmos, você sabe, a extensão do teto da dívida é muito importante. Eles deram um teto da dívida, os republicanos deram um teto da dívida por causa da importância de fazer isso. Eles fizeram isso pelo bem do país e os republicanos votaram a favor disso. Eles fizeram um grande favor, eu não sei se eu teria feito isso, para ser honesto com você. Mas enfim, eles fizeram um favor, agora os democratas não querem retribuir esse favor. Em outras palavras, você nunca deve violar seus compromissos de dívida. Então eles deram, sabe o que eu estou dizendo? Eles deram isso 4 meses antes, era para ser entregue em 28 de setembro, bem antes da eleição. Um grupo de republicanos se reuniu e disse, sabe de uma coisa? Isso é muito sério. Devemos fazer isso pelo bem do país. Eu entendo isso. Agora é a vez deles fazerem isso e eles não vão fazer. Há muitas pessoas ruins no Partido Democrata. Como você vai lidar com os 9 trilhões de dólares que vencem este ano? É rolar a dívida. Bem, deixa eu te dizer que vamos fazer assim. Vamos rolar a dívida a curto prazo porque temos uma pessoa estúpida no Fed. Se ele baixasse as taxas, mas eu não quero ter que pagar uma dívida de 10 anos a uma taxa mais alta... E então, quando colocarmos alguém no Fed que consiga baixar as taxas, deveríamos estar em 1% ou 2%. Sabe, se você olhar para a Suíça, eles têm a menor taxa agora. Eles estão bem abaixo de 1 ponto. E, sinceramente, nós também deveríamos estar lá, porque sem os Estados Unidos, o mundo inteiro não funciona. E você já mencionou alguns nomes. Você disse que tem algumas pessoas em mente para suceder Jay Powell. Eu digo sim, eu tenho. Qualquer um, menos o Powell. E seria o Kevin? Ou ele é uma má pessoa. Kevin é muito talentoso. Mas eu não sei se vai ser ele, mas ele é um cara muito talentoso. Ele não faria o que o Powell está fazendo. Senhor presidente, acho que conheço suas prioridades do grande e belo projeto de lei. Obviamente você quer prorrogar os cortes de impostos e tem outros cortes de impostos. Há coisas. Cuida da fronteira. A fronteira. Também não há imposto sobre gorjetas, nem imposto sobre a Previdência Social. Sem imposto sobre horas extras. Mas eu conversei com alguns senadores e eles se reuniram, como Rick Scott, Ron Johnson e Mike Lee. E você sabe, o Rick Scott está preocupado com o custo total. E o Mike Lee está preocupado com a lei de redução da inflação. E você sabe.
A lei de redução da inflação foi o que causou muitos problemas. Retira do projeto? Foi a administração Biden. Por que ainda existem subsídios verdes ali? Sou totalmente a favor. Não deveríamos dar dinheiro a esses esquemas, mas alguns já foram iniciados como projetos, e se parar, está no meio do caminho. Então eu entendo isso também. As pessoas trabalham lá e estão trabalhando lá. E elas são do distrito de um congressista ou de um senador. Mas não. A lei de redução da inflação foi outro golpe do Biden. E quando eu digo Biden, não é o Biden. Foram os lunáticos que trabalham ali por perto, você sabe, no salão oval, ao redor da bela mesa resoluta. Não é o Biden, porque eu não acho que o Biden sabia o que estava acontecendo. Eu acho que os europeus é um dos maiores escândalos da história deste país. Porque a pessoa que operou o Alto Pen era o presidente dos Estados Unidos. E eu acho que isso vai ser investigado e nós vamos descobrir o que aconteceu. Eu acredito que foi nesta semana, há um ano, que aconteceu o debate, onde a capacidade mental dele foi exposta para tantas pessoas que não sabiam. Muitos de nós já tínhamos percebido. Com antecedência, e agora James Comer, do Comitê de Supervisão, quer que muitas pessoas participem. Quem você gostaria de ver entrar e testemunhar sobre isso? Sob juramento? Eu diria a Lisa, que estava lá. Esse é o deputado Sim. AG, Nutri, Que Lisa Mônaco. que é um grande apoiador de Andrew Weissmann. Essas são pessoas que eu acho que são pessoas muito mais. Eles tinham lunáticos da esquerda radical trabalhando lá e eles tomaram conta daquele escritório. Eles não queriam o Biden e depois de um tempo perceberam que ele é incompetente. Isso é bom e eles comandaram. Olha, Biden nunca foi a favor de fronteiras abertas. Biden nunca foi a favor de transgêneros para todos. Ele nunca foi a favor de homens competindo em esportes femininos. Ele nunca foi a favor disso. Biden é um desastre. Isso é um desastre. Mas a pior coisa que ele fez conosco, a inflação é terrível, mas eu já resolvi esse problema. A inflação é ruim e outras coisas são ruins e muitas coisas. E o fato de que não temos respeito no mundo todo pelo país, mas agora nós temos, eu acho, talvez em um nível alto, nós levamos isso do nível mais baixo a mais alto em 6 meses. Mas se você olhar o que ele fez com a fronteira é tão ruim, grande parte do meu tempo é gasto com a fronteira. Você sabe, no mês passado não tivemos pessoas cruzando. Eu sei. Você manteve... Mas o estranho, a parte ruim, é que ele deixou entrar 21 milhões de pessoas e nós temos que checar essas pessoas totalmente sem triagem, totalmente sem verificação e 11,888 já mataram pessoas. Metade deles matou mais de uma pessoa. Pessoas entram vindas de gangues, de prisões. Eles esvaziaram a Venezuela, esvaziaram suas prisões. Mas você tem recuado em relação a isso? Porque recentemente você disse, vamos aliviar em R, você sabe, receber pessoas que são trabalhadoras, que trabalham duro, como em fazendas e hotéis. Eu não recuo. O que eu faço é valorizar nossos agricultores. E quando entramos em uma fazenda e tiramos pessoas que trabalham lá há 15 ou 20 anos, que são boas, que possivelmente entraram de forma irregular, o que vamos fazer é algo para os agricultores, onde possamos deixar o agricultor meio que no comando. O agricultor sabe, ele não vai contratar um assassino, mas sabe, quando você vai a uma fazenda e ele tem alguém trabalhando com ele há 9 anos fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho duro e que muita gente não quer fazer, e você acaba destruindo o agricultor porque tirou todas as pessoas dele, isso é um problema. Sabe, eu entendo os dois lados da questão. Eu sou o cara mais rigoroso com a imigração que já existiu, mas também sou o maior defensor dos agricultores que já existiu, e isso inclui também hotéis e, sabe, lugares onde as pessoas trabalham, um certo grupo de pessoas trabalha. Então nós estamos trabalhando nisso agora. Vamos fazer de um jeito que haja permissão temporária em que as pessoas paguem impostos e o agricultor possa ter controle ao invés de simplesmente chegar e tirar todo mundo. Mas não, os criminosos estão saindo deste país. Certo, desde o começo queria focar nos criminosos. Se essa mudança em dar passe livre às pessoas é uma resposta aos críticos que disseram que a execução foi um pouco desajeitada. Sim. As pessoas tinham medo de ir trabalhar, de encontrar o Isia. Eles disseram, se você der uma cota e disser, vá me buscar 600 pessoas ilegais no país, nós voltaremos com 600 pessoas, mesmo que não sejam as certas.
Então a execução foi inacreditável, porque não havia mais pessoas passando pela nossa fronteira. Essa é a ordem da execução. Então não foi desajeitado. O que foi desajeitado é o fato de que eles permitiram que milhões e milhões de pessoas entrassem em nosso país. Dê uma olhada em algumas das cenas, está no seu programa o tempo todo, onde milhares de pessoas estão tentando atravessar um muro à força. Eles estão literalmente derrubando muros a tantas pessoas e eles têm milhares de pessoas e não fazem ideia de quem são essas pessoas. Isso para mim é a pior parte do Biden. A pior coisa que ele fez foi toda essa questão da imigração. Agora, dito isso, nós sabemos quem são muitos deles. Sabe, é difícil quando eles chegam, não tem documentos, não tem nada, simplesmente entram, todo mundo pode entrar. Eles foram esvaziados. Eu estou dizendo, muita gente do Congo, nós acabamos de fazer um acordo com o Congo para parar a guerra. Eles esvaziavam suas prisões nos Estados Unidos. Muitos outros países, não só da América do Sul, África, Ásia, Europa, partes da Europa, partes difíceis da Europa, suas prisões foram esvaziadas nos Estados Unidos. E as pessoas, você viu as pessoas? Eu sei. Eles entram correndo no país. Para mim, isso é um pecado que nunca poderemos esquecer. Nunca poderemos esquecer o que Biden e aquele grupo de lunáticos que trabalham para ele fizeram com o nosso país. Eu acredito, me perdoe, eu acredito que metade do cobalto do mundo está no Congo. Sim. Você vai conseguir ajudar a desenvolver isso? Os EUA vão participar do desenvolvimento desse cobalto? Sim, eles querem que eu faça isso. Na verdade, eles querem que eu faça. O chefe, que é um cara respeitado, sabe, veja, nós acabamos de parar a guerra. Essa guerra já durava 30 anos. 6 milhões de pessoas foram mortas entre o Congo e Ruanda. E meu pessoal veio até mim e disse, eles querem você, não querem a China, não querem a Rússia. Então, o dia 9 de julho está chegando. O que você vai fazer sobre o fim da suspensão das tarifas? É tão simples. Estamos enviando cartas. Eu preferia fazer isso agora. Meus caras, olha, eu tenho ótimos caras, Scott, Howard, outras pessoas, Jameson. Eles estão conversando com todos esses países. Nós praticamente fechamos um acordo com a Índia, fechamos um acordo com a China, fechamos um acordo com o Reino Unido, pessoas ótimas. Fechamos acordos. Mas eu preferiria apenas enviar uma carta muito justa dizendo, parabéns, vamos permitir que você negocie nos Estados Unidos da América. Você vai pagar uma tarifa de 25% ou 20% ou 40% ou 50%. Eu preferiria fazer isso. Então, quando eu... Você está dizendo que não vai estender a pausa? Acho que não vou precisar, porque eu poderia. Não é grande coisa. É o TikTok. Estou estendendo isso, sabe? Mas não é grande coisa. Aliás, já temos um comprador para o TikTok. Acho que provavelmente vou precisar de aprovação da China e acho que o presidente Xi provavelmente vai aprovar, sabe? Quem está comprando? Eu te conto em 2 semanas. Uma grande empresa de tecnologia lá. Pessoas muito, muito ricas. É um grupo de pessoas muito ricas, mas o que eu quero fazer e o que eu vou fazer um pouco antes do dia 9 é enviar uma carta para todos esses países. São 200 países, você não pode falar com todos eles. Não importa quantas pessoas você tenha, não consegue falar com todos. Vamos enviar uma carta e dizer, nós consideraríamos uma grande honra, e isso é o que vocês terão que fazer para comprar nos Estados Unidos. Somos como uma loja de departamentos, para comprar nos Estados Unidos, e vocês vão pagar uma tarifa de 25% e desejamos muita sorte a vocês. E esse é o fim do acordo comercial, porque temos algo que ninguém mais tem, mas se eu não tivesse sido eleito, nós não teríamos um país, você sabe disso melhor do que ninguém. Ninguém cobre isso melhor do que você. Se eu não tivesse mudado isso, virado esse grande navio, nós viramos assim como aqueles navios saindo da China, eles vinham carregados e no meio do oceano foram obrigados a voltar por causa da tarifa de 145%. Walmart, ninguém queria o produto deles e isso causou um grande problema para a China e então eu ajudei a China Então, reduzindo. Ainda não sabemos, não temos clareza sobre o que vocês vão fazer com o término dessas pausas, 9 de julho? Não, já disse... Não, você está pronto? Você vai enviar cartas? Eu vou enviar cartas. Esse é o fim do acordo comercial. Eu poderia enviar uma para o Japão. Cara, o seu Japão é o seguinte, você vai pagar uma tarifa de 25% sobre seus carros, sabe? Então, nós não damos carros ao Japão, eles não aceitam nossos carros, certo?
E mesmo assim nós recebemos milhões e milhões de carros deles nos Estados Unidos. Isso não é justo. E eu expliquei isso ao Japão e eles entendem, e temos um grande déficit com o Japão e eles também entendem isso. Agora, nós temos petróleo, eles poderiam comprar muito petróleo e muitas outras coisas. Mas basicamente, e eu sou a favor de fazer isso agora, nós enviamos cartas para todos os países explicando para eles o pró. Vamos olhar para o déficit que temos, ou seja lá o que for com o país. Vamos analisar como um país nos trata e eles são bons, eles não são tão bons. Alguns países nós não nos importamos. Vamos, simplesmente enviar um número alto. Mas vamos começar a enviar cartas em breve. Não precisamos nos reunir. Nós entendemos, temos todos os números. Ouça, o que vamos fazer é enviar e diremos parabéns. Estamos permitindo que você compre nos Estados Unidos da América. Você vai pagar uma tarifa de 25%, ou 35%, ou 50%, ou 10%. Vou te dizer o que preocupa os fabricantes de automóveis dos EUA. Eles não querem que Japão e Coreia tenham uma tarifa mais baixa se você fizer um acordo com eles do que a que os fabricantes de automóveis dos EUA estão pagando. Bem, fabricantes de automóveis dos EUA vão estar tão ocupados vendendo carros nos Estados Unidos, eles nem vão precisar se preocupar com isso, mas isso não vai acontecer. Senhor presidente. Porque eu estabeleci uma tarifa. Vamos supor que eu pegue um país e estabeleça uma tarifa de 25 e eles estejam cobrando 35 ou 40. Vou aumentar a tarifa para 35 ou 40. Quero perguntar. E vai descer. Quero perguntar sobre IA, porque há algumas empresas que estão anunciando demissões. Na verdade, eles estão cortando pessoas. Algumas empresas estão culpando as tarifas. Algumas dessas empresas estão comprando... são tarifas. Ou culpando, eles culpam a desaceleração do consumidor. E outros culpam a IA, ok? Você tem Procter & Gamble. A propósito, as tarifas são o que está atraindo as empresas. Temos empresas automobilísticas construindo fábricas onde não teriam construído aqui em 100 anos. Temos mais investimentos nos Estados Unidos agora do que nunca. Pense nisso. Sim. Já chegamos a quase 15 trilhões. Olhem para esse cara do ano passado, que tipo de números eles tinham. Então, as pessoas que saíam não entravam, agora eles estão chegando. Como você disse, você trouxe riqueza de volta para a América. Você disse muitas vezes. Riqueza e espírito de volta. Temos espírito. As pessoas respeitam o nosso país novamente. Você sabe, isso é muito importante. Eu também sou um incentivador do país, além de tudo mais, assim como você. Nós trouxemos o espírito de volta, trouxemos respeito e dignidade de volta. Quando fui à União Europeia, estava naquele lugar lindo com o rei e a rainha, e tudo era tão bonito, tudo tão agradável. Mas quando fui à Holanda e olhei, todo mundo vinha até mim, senhor presidente, senhor presidente. Eles não faziam isso 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Esses são os grandes países. Isso é a Alemanha e a França e todos os... Quero dizer, um grande grupo de países. Eles respeitam a América novamente. Eles riam de nós. Eles achavam que éramos uma piada. Você tinha um presidente que vivia caindo das escadas e tropeçando nos palcos, não conseguia encontrar entrada nem descobrir. Ele faz um pequeno discurso de meio minuto e então olha ao redor. Ele está procurando as escadas, as 6 escadas, e ele não consegue descobrir qual. Nós éramos motivo de riso no mundo inteiro. Mais importante do que isso, o que fizeram com o país, o que fizeram ao permitir a entrada de 21 milhões de pessoas, isso nunca será esquecido. E eu tenho que corrigir esse problema, e nós já fizemos isso. E estamos tirando todos os criminosos. Senhor presidente, eu só queria lhe perguntar sobre os cortes de empregos nessas empresas. Algumas delas estão culpando a IA, e um CEO me disse que a IA, a inteligência artificial, permite que engenheiros sejam pelo menos 25% mais produtivos. Ela é útil na gestão de contratos, ela é útil em trabalhos repetitivos, ela é útil em dados. O que você pode fazer para compensar os cortes de empregos que, sem dúvida, virão como resultado da eficiência da IA? Uma coisa muito simples, trazer mais empresas e mais empregos. Sabe, a verdade é que não temos pessoas suficientes para cuidar desses empregos. Então é como um timing perfeito. Nós não temos pessoas suficientes. Sabe, meu maior problema é que eles estão chegando e precisam contratar milhares e milhares de trabalhadores. Esse é o momento perfeito. Nós não temos pessoas suficientes. Se a IA é tão boa assim, como eu ouço por aí, e tem muita gente inteligente apostando muito dinheiro nisso, vou te dizer, nós estamos dominando a IA. Essa é outra coisa. E todos disseram.
Bem, teríamos um problema por causa da eletricidade. Não produzimos eletricidade suficiente. Teríamos que dobrar nossa capacidade elétrica. Você acredita nisso? E sabe o que eu fiz? Eu tive uma ideia. Eu disse, quando você construir sua fábrica gastando bilhões, você vai se tornar uma concessionária de energia elétrica. Você também vai construir uma concessionária. Você não vai tirar da velha rede que está aqui há 100 anos. Você vai tirar direto de uma nova instalação. E eles, na verdade, olharam para mim e disseram, você faria isso? Claro que faria, é uma emergência nacional. Vou aprovar tudo e vocês terão a aprovação em 2 semanas. E o Lee Zeldin está fazendo um trabalho incrível, o comissário ambiental. Eu disse, Lee, você tem que aprovar essas coisas rápido. Certifique-se de que é seguro, certifique-se de que é bom, mas tem que ser feito rápido. Porque na China, você sabe quanto tempo leva um dia? Eles simplesmente vão até o presidente Xi, pronto, está aprovado. Que vamos ter quase a mesma coisa. Estamos conseguindo aprovações rápidas. E você pode fazer nuclear, porque agora a energia nuclear é segura, boa e barata, mas você também pode fazer petróleo e gás, pode fazer carvão. E o motivo pelo qual usamos carvão é porque eu chamo de carvão limpo e bonito. Hoje em dia é possível fazer coisas com carvão que não seriam possíveis. Mas o mais bonito sobre o carvão é que eu observo quem usa carvão, China. 59 plantas, elas estão abrindo este ano. Certo. Carvão. Você sabe por quê? É muito poderoso. É muito poderoso. Então abrimos o carvão. Estávamos fechando todas as nossas minas de carvão em todo o país e mesmo assim ainda tínhamos muito carvão. Usamos as usinas geradoras de carvão porque é a mais forte e estamos investindo em carvão. Então temos tudo, todas as formas. Eu não quero turbinas eólicas destruindo o nosso lugar. Eu não quero, sabe, esses painéis solares que se estendem por quilômetros e cobrem metade de uma montanha, que são feios pra caramba. E, aliás, todos os painéis e as turbinas eólicas são todos feitos na China, certo?